Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu comecei há algum tempo atrás a fazer uma série de vídeos falando sobre as leis herméticas, as leis que determinam o funcionamento do universo. Eu já falei de 6 leis do hermetismo e agora eu vou falar da 7ª lei do hermetismo, que é a lei do gênero ou o princípio do gênero, que nos diz o seguinte: tudo no universo tem seu lado masculino e feminino. Em todos os planos se manifestam o masculino e o feminino. Quando eu digo masculino e feminino, eu não quero me referir aqui à questão sexual, mas às questões ligadas ao arquétipo do masculino e do feminino. Todos os seres, todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm um lado masculino e um lado feminino. Se nós formos pensar no arquétipo do masculino e no arquétipo do feminino, nós veremos que o masculino é aquele que emana, é aquele que é externa, que se coloca para fora. Então, por exemplo, dentro da criação, o masculino é aquele então que emana o princípio criador para o feminino, que é o que acolhe, o que recebe, o que nutre e o que gera. Isto se aplica a qualquer ser, a qualquer consciência que exista. Na criação, por exemplo, Big Bang é a grande explosão, o masculino que emana, né? E o feminino é então a vida que acolhe e que vai criando todas as coisas que existem. Um outro exemplo, o Sol. O Sol emana seus raios, o Sol externaliza os seus raios, a Lua recebe, acolhe estes raios e ela então propaga aquela luz que ela recebe. Nas nossas atitudes, nós também temos lados feminino e masculino, como por exemplo, quando nós somos mais ativos, nós fazemos, nós trabalhamos, nós produzimos, nós estamos utilizando o nosso lado do gênero masculino. No momento em que nós pensamos, refletimos, planejamos, estamos então utilizando o lado feminino. Se um desses dois lados não estiver ativo ou estiver menos ativo do que o outro, ocorre então um desequilíbrio e nossas atitudes podem se tornar sem efeito, sem resultado. Se nós agimos demais, só agimos e não temos o tempo de recolhimento, de pensar, de refletir, de refazer, de rever, certamente que nós não obteremos bons resultados naquilo que nós nos propomos a fazer. Na vida, então, tudo deve ter um equilíbrio entre os dois lados, o masculino e o feminino, para que a gente consiga obter os melhores resultados possíveis na nossa vida. Todos nós, seja você homem ou mulher, temos o lado feminino e o lado masculino para desenvolver. Se nós só desenvolvermos um dos dois lados na nossa consciência, na nossa vida, nós vamos ficar mancos. Nós não teremos o devido equilíbrio necessário para que a gente tenha uma vida também equilibrada. Portanto, a gente deve entender que este princípio é um princípio que nos traz um equilíbrio, né, na nossa existência. E nós devemos compreender que devemos desenvolver os dois aspectos em nossas vidas, para que a gente possa então ter uma vida mais plena e também com resultados, que acho que é o que todos nós queremos. Dentro disso entra um conceito, gente, que é o conceito do casamento alquímico. No autoconhecimento, quando nós começamos então a entender que todo o processo nosso, ele advém de 2 níveis de consciência, que é o masculino e o feminino, pense então no lado que o nosso cérebro tem, do lado criativo e do lado mais racional.
que também são os lados feminino e masculino. O feminino é o criativo, aquele que vem das emoções, que está mais associado à autorreflexão, à meditação, a práticas mais introspectivas. E o racional está mais ligado exatamente ao aspecto da razão, aquele que nos leva a nós fazermos maiores análises mais racionais das questões que nós temos para desenvolver, para resolver no nosso dia a dia. Se nós utilizarmos só um desses dois lados, o nosso risco de tomar decisões precipitadas ou decisões que não vão ter resultado é muito grande. Então, voltando na questão do casamento alquímico, quando nós compreendemos isso e dentro de nós começamos a desenvolver estes dois lados, ocorre então aquilo que na grande alquimia é chamado de casamento alquímico, porque a alquimia nada mais é do que um processo interno de autotransformação. Quando a gente busca essa autotransformação, a gente consegue então transformar o chumbo, o metal pesado, das nossas negatividades, das nossas incapacidades e impossibilidades, no ouro, que é aquela capacidade nossa de conquistar, de realizar, de fazer. Então, isto, quando nós juntamos o nosso lado masculino e feminino, nós conseguimos dentro de nós aquilo que é chamado de casamento alquímico, que é o ponto máximo do nosso autodesenvolvimento. Quando nós conseguimos a união perfeita, o desenvolvimento perfeito desses dois lados dentro de nós, nós também começamos a ter um potencial muito maior de realização e também de atração das coisas que nós queremos para a nossa vida. A atração naquilo que a gente concebe como lei da atração, mas de uma maneira em que nós estamos plenamente equilibrados. Então, a lei da atração, ela não se resume em repetição de pequenas frases, repetição de mantras, de ideias ou visualizações daquilo que a gente gostaria de ter ou de fazer. A lei da atração, ela passa por todo um processo de autoconhecimento, onde nós vamos aos poucos colocando as nossas sombras, reconhecendo as nossas sombras, reconhecendo o nosso subconsciente, reconhecendo todo o conteúdo que nós temos dentro de nós e a partir daí identificando e dando amor, dando espaço, dando lugar a todo o conteúdo que existe dentro do nosso subconsciente. Paralelamente, vamos também desenvolvendo as nossas potencialidades masculina e feminina, até que chega ao ponto em que nós encontramos esse equilíbrio perfeito entre esses dois lados. E então a lei da atração se torna uma coisa automática para nós. Porque a partir do momento que nós estamos inteiros, nós estamos completos, nós conseguimos então, com muito mais facilidade, projetar e almejar e alcançar aquilo que nós queremos. Então é isto. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando de cada uma das leis herméticas. Se vocês quiserem, podem acessar no canal. E se vocês quiserem mais algum vídeo falando das leis herméticas e da lei da atração, deixem aqui nos comentários que eu farei outros vídeos falando sobre isso. E por hoje é isso. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.